Olá a todas, é um prazer estar aqui com todas vocês. Demorei para vir até aqui, né? Pois passei por grandes lutas de enfermidade, meu esposo ficou enfermo, eu fiquei enferma, né? E aí nós estávamos recuperando para voltar à nativa aí com os trabalhos do nosso Deus, amém? E hoje eu vim aqui fazer o resumo do livro de Levítico, vocês que estão aí acompanhando, né? O livro de Levítico junto comigo, que já terminaram, tia Rê, a Andréia, né? E outras mais. Hoje nós vamos fazer um resumo rapidinho aqui do livro de Levítico, né? Para que possamos continuarmos lendo a Bíblia. E você que entrou depois e não está entendendo, nós estamos lendo a Bíblia inteira. Então, nós já lemos Gênesis, Êxodo e agora estamos finalizando Levítico, ou seja, nós já finalizamos, né? Estou já lendo lá o capítulo 16 de Números. Amém? Mas eu não poderia deixar de fazer o resumo aqui rapidinho do livro de Levítico para que nós possamos entender um pouco o que Deus quer falar conosco. O livro de Levítico é um livro assim de difícil interpretação. O livro de Levítico fala sobre como o homem se chega a Deus. Ou seja, como um homem se chega próximo de Deus, né? Fala muito de sacrifício, de perdão, fala do pecado e na maioria dos capítulos do do livro de Levítico, se você meditar lá, muitas das vezes as meninas que leram podem não ter entendido nada, né? Porque a maioria dos capítulos fala: assim diz o Senhor a Moisés, né? Assim diz o Senhor a Moisés em frente à tenda. Aí você vai para outro capítulo, o começo já é: assim diz o Senhor a Moisés, né? Por isso que eu falei, não é um livro de fácil interpretação. Por quê? Porque é um livro onde Deus usa Moisés para orientar o povo a viver uma vida de santidade e fazer os sacrifícios. Tem pessoas de boas condições, né? Que tem bois, tem carneiros, tem ovelhas, e tem aquelas pessoas pobres que não tem como fazer um sacrifício para inspiração de pecado com um animal tão grande e tão valoroso. Não é verdade? E aí, a pessoa que não tem a condição, você que leu, você viu, né, que as pessoas, muitas das vezes, elas não tinham a condição de oferecer sacrifício, um holocausto ao Senhor com um animal de grande valor, ela ia lá e fazia o sacrifício com uma pombinha, né? Porque era necessário derramar o sangue para inspiração de pecado. E o livro inteiro, a Bíblia diz sobre a santidade, né? É o que Deus quer. Ele quer santidade. Jesus quebrou as amarras do pecado. Por isso, ele pede santidade. O pecado, às vezes, ele era tão grande, mas tão grande, que as pessoas viviam encurvada. Mas depois que a pessoa fazia o sacrifício, a pessoa se abstia do seu pecado, ela se voltava para Deus, então ela andava de pé, né? Aqui na minha Bíblia fala que andava ereto, porém em outras versões fala que a pessoa, quando expirava o pecado da sua vida, ela, antes dela ser perdoada, ela andava curvada. Depois que ela fazia o seu sacrifício, ela andava de pé. Vamos ver aqui? Eu escolhi Levítico 26:13, que fala assim, ó. Olha o que o Senhor fala. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosse seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e fiz andar
ereto. Quer dizer, Deus quebrou o jugo do pecado daquele povo que ele tirou do Egito e fez andar de pé, de cabeça erguida. Não é verdade? Muitas das vezes nós carregamos bagagens que atrapalham as nossas vidas e que a gente não tem coragem nem de levantar a cabeça. Mas quando o Senhor, Ele quebra o jugo, Ele nos ensina a liberar perdão e a perdoar, nós ganhamos a força do Senhor e andamos de pé, de cabeça erguida, não é verdade? Aqui no versículo 16 diz assim, ó: então eu também vos farei isto, porém sobre vós terror, a tística e a febre ardente que causou aos olhos e atormentam a alma. Semearei em vão vossa semente, pois os vossos inimigos o comerão. Aqui Deus está falando das pessoas que não aceitam fazer o sacrifício e a obedecer a palavra de Deus. Muitas das vezes nós pensamos que obedecer a Deus, viver uma vida com Deus, é simplesmente ir na igreja, é simplesmente louvar, adorar, e tá tudo bem, tá tudo certo. Isso não é verdade. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Mas quando nós nos colocamos na posição de santidade, de ser pessoas, verdadeiramente, pessoas cheias do Espírito Santo, nós tenhamos que renunciar a situações, né? Deixar de lado muitas coisas e obedecer, porque a palavra de Deus, ela fala da obediência. Amém? Uma das palavras mais contadas no livro de Levítico é a santidade, pois aqui no livro de Levítico fala 86 vezes de santidade. E aqui Deus pede para que as pessoas se santifiquem, se abstenham dos seus pecados e se santifiquem. Você lembra lá quando eu fiz o resumo do livro de Êxodo, quando Deus foi falar com o povo em frente ao Monte Sinai, o que ele falou para Moisés? Ele disse, vai lá, peça para o povo lavar as suas vestes, se consertar, se abster de tudo aquilo que é errado, porque em 3 dias eu irei falar com eles. Isso lá no capítulo 19, se você voltar lá, você vai ver, né? Porque Deus não fala comigo e nem com ninguém se nós estivermos com a vida desconcertada. Para Deus falar, é necessário que nós tenhamos uma vida com Deus. Porque Deus não fala com alguém quando está com uma vida bagunçada de qualquer maneira. E é necessário que nós nos colocamos diante do Senhor na oração, meditando na palavra de Deus, ter oração constante, buscar o Senhor com toda a nossa força, vigiar, não assentar na roda dos escarnecedores, sempre colocar na sua mente que você tem que ser diferente de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, não é verdade? Então, para Deus falar conosco, é necessário que nós sempre aprendemos lembrar que Deus não fala com a gente de qualquer maneira, né? Tem pessoas que ajoelham e falam, Deus falou comigo, mas será que falou mesmo? Acaba aquelas pessoas, tem umas pessoas que elas são mestres em aterrorizar a vida das outras pessoas, né? Ela nunca fala assim, que Deus tá abrindo uma porta, que Deus vai mudar a situação, que Deus vai trazer a cura, que Deus vai libertar. Ela sempre fala que a morte está rondando, que a morte vai vir, né? Que o seu familiar vai perder o emprego, né? Que vai fechar as portas da sua loja. Ela está sempre falando
coisas que não vêm de Deus, porque essas palavras não vêm de Deus. E é por isso que é necessário examinar as Escrituras. Quando nós examinamos a palavra de Deus, nós não damos ouvido a esse tipo de conversa, porque a Bíblia contradiz todas essas mensagens que não vêm do Senhor, porque são mensagens de morte. E a palavra de Deus é mensagem de vida. E é por isso que quando nós buscamos o Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus invade o nosso interior, ele fala conosco. Ele fala de maneira que traz a paz, o refúgio, a alegria, a fortaleza, né? Como eu passei esses dias aqui, uma guerra, uma enfermidade, eu fiquei enferma, depois meu marido ficou enfermo, né? Com dengue. Quem teve dengue sabe que não é fácil, né? E por nenhum momento nós reclamamos, nós murmuramos, não, nós estávamos ali, na fé, confiante no Senhor, porque se o Senhor permitiu que o mosquito picou a gente, ou seja, que o mosquito picasse a gente, é porque ele queria fazer nós aprendermos com alguma coisa, não é verdade? Muitas das vezes Deus leva nós ao deserto para que nós possamos tirar os benefícios do deserto. Às vezes a pessoa está passando pelo deserto e ela reclama, murmura, né? Mas quando nós confiamos num Deus grande, e você tem a certeza de que você está se esforçando para trilhar o caminho correto, o deserto é lugar de você, de mim, tirar os benefícios, que é o aprendizado, que é a experiência, para que quando uma pessoa estiver passando por situações diferentes, situações semelhantes, situações de tristeza, de dor, de angústia, nós que passamos a experiência, termos como ajudar esta pessoa, não é verdade? Por isso que o livro de Levítico, você, quando deparou com ele, provavelmente deve ter falado, meu Deus, aqui só fala de Deus falou a Moisés. Aí fala do sacrifício, fala das tribos, fala das 12 tribos, fala da santidade, né? E chega um momento que você fala, meu Deus, não entendi nada, porque não é um livro de fácil interpretação, mas Deus, ele revela a sua palavra para aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade, amém? Então, fica com essa palavra, que Deus fala sobre santidade. E quando ele fala sobre santidade, nós temos que nos analisar. Eu não tenho que analisar a irmã Mel, a irmã Gracinha, Lane, a Sol, a Larissa, né? A irmã Cida, a irmã Nalvinha, que passou por aí. Fiquei muito feliz, viu, irmã Nalvinha, de ver sua mensagem aí, né? A tia Vanusa. Oi, tia Vanusa, tudo bem? A tia Rê, Andréia, Gleice, que está sempre por aqui, né? A Tânia e muitas outras que estão por aqui, né? Deus, ele não quer que eu analiso vocês, ele quer que eu analiso a mim, né? Então, cada uma tem que analisar a si próprio todos os dias. Você tem o hábito de orar quando for deitar, você analisa, vê o que você fez durante o dia, né? E ali você fala com Deus. Quando você levantar de manhã, você analisa novamente, né? Lembra que você tem um dia inteiro e peça a Deus proteção para que esse dia não venha ser um dia de surpresas desagradáveis, mas sim de bênçãos. Amém? Então é isso. Aqui fica o resumo do livro de Levítico, que fala do sacrifício e da santidade. Amém? Então vamos nessa fé. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Vamos seguindo aí número. Assim que terminar número, eu volto aqui para nós fazermos o resumo. Amém?